Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Eu adotei isso agora para minha vida. Já que a gente não tem um horário definido, a gente grava o programa. Estamos gravando o programa agora, são 6h42, direto de São Paulo, aqui nos estúdios da Central 3. Este é o Xadrez Verbal, caso você não conheça, é um semanário de política internacional que a gente leva as notícias com um pouco de bom humor, né? Porque senão a gente pula aqui da janela. Não é, Felipe? O jeito é encarar com humor, porque, enfim, senão a gente chora, né, meu caro Matias? Mas, enfim, é uma coisa espontânea, tá, gente? Alguns comentaram até, né, que às vezes o humor pode ser excessivo, mas é que o Matias temos aí uma década de estrada, de nos tolerando, né, que eu tolero ele, então acaba tendo essa relação aí. Intimidade é uma merda, né? Pois é. Hora dos recadinhos, Matias? Hora dos recadinhos. Mandar um abraço aí pro Antoni César, o nosso ouvinte que mora em Israel, Daniel Felipe Altschuler, acho que pronunciei certo, né? Semana passada nós falamos das facadas na parada gay. Ele disse que foi em Jerusalém e que, detalhe, o cara fez a mesma coisa em 2005, ficou 10 anos preso, saiu da prisão e fez de novo. Né? Então, enfim, mandar um abraço aí para o nosso ouvinte e nosso advogado Peter Chu, né? Ou seja, da última vez que mencionamos o nosso querido advogado, nós falamos apenas o primeiro nome, porque eu não sabia pronunciar o sobrenome dele. Então, encontro consonantal entre o H e o S. Eu não sabia pronunciar isso, sou ignorante, faltei nas aulas de mandarim. E uma errata também que vários ouvintes esclareceram, né? E, enfim, não dá nem para citar um nome só. Quando eu critiquei o caçador do leão Cecil, eu falei que ele era espanhol. Foi um pequeno ato falho meu, uma cãibra muscular no cérebro, né? Lembrando todos vocês que o cérebro é um músculo, né? Isso é uma piada, caso não tenha ficado claro. E nós, antes do programa, estávamos conversando e falamos do antigo rei da Espanha, que também era um caçador de grandes animais. Teve uma foto polêmica com um elefante que foi morto por ele. O rei Juan Carlos. Isso. E aí fiquei com isso na cabeça, mas o caçador que matou Cecil é norte-americano, estadunidense, fazendo aí essa pequena errata, que será um tema polêmico no nosso programa de hoje, quando um veículo de mídia se retrata. Vamos falar também, mandar um abraço para os ouvintes que comentaram lá na página da Central 3, entre eles o Vitor Orindisk, que diz que é um dos ouvintes mais jovens nossos também, ele que está no 2º ano do ensino médio. Tem também o Caio César Bentes, o André, que preferiu não colocar o sobrenome, o Alex Mahmoud e o Gilberto. Se você é menor de idade e ouve nosso programa, peça autorização dos seus pais, porque eu não quero ser processado depois por desvirtuar a juventude brasileira. Bueno, vamos começar com o nosso primeiro giro de notícias? Ou tem mais alguma errata? Não, manda bala. Vamos lá. Giro de notícias. Notícia do começo da semana, dia 2 de agosto. Exército nigeriano divulga libertação de 180 reféns do Boko Haram. Foram uma série de operações militares no norte do país. Mais de 150 desses reféns eram mulheres. Só que essa notícia, ao mesmo tempo, ela foi recebida com certo ceticismo por parte dos aliados internacionais na luta contra o Estado Islâmico, né? Lembrando que o Boko Haram é um braço do Estado Islâmico, do auto-intitulado Estado Islâmico, porque eles não anunciaram datas, disseram que foram um conjunto de operações, enfim. A suspeita é que hoje tenham membros, inclusive, do próprio exército nigeriano que talvez estejam colaborando com o Boko Haram ou mudando de lado. Notícia do dia 3 de agosto. Catalunha convoca eleições regionais e insinua voto pelo separatismo. Novamente, avá! Mas assim, isso deve ser esclarecido uma coisa. O presidente da Catalunha, né, porque a Catalunha, a Espanha não é uma república federal, como é o Brasil, e inclusive eu sou defensor ferrenho da ideia de que se a Espanha fosse uma república federal, muitos dos seus problemas iriam diluir. Então a Catalunha tem um presidente regional com alguns poderes concedidos pelo governo central. O Artur Mas, ele anunciou as eleições para o dia próximo 27 de setembro
e jogou no ar essa questão do plebiscito, de um plebiscito para o separatismo e tal, mas as eleições regionais seriam apenas uma forma de manifestar apoio a essa ideia. Não é um plebiscito, não seria uma decisão vinculante, não seria, é apenas uma jogada política para angariar apoio para a causa separatista e conseguir que esses representantes recebam mais votos, sejam eleitos. Tem uma demonstração de força na Catalunha. Notícia do dia 4. Principal força política na Argentina, o peronismo, chega às eleições dividido. Agora existem os peronistas kirchneristas, né? E agora, só que mesmo os candidatos... Existe peronista de todas as vertentes. Mas o que acontece? Os outros candidatos também estão reivindicando uma herança histórica do peronismo, então é o que você acabou falando, né? Praticamente todo mundo nas eleições argentinas atuais se declara peronismo e aponta que o outro não é peronista de verdade. Parece uma coisa tipo a vida de Brian do Monty Python. Lembrando que dos últimos presidentes eleitos na Argentina, só o Fernando de la Rúa e o Alfonsín que eram de partidos opositores ao peronismo, né? E é engraçado que nesse balaio fica, por exemplo, a Cristina Kirchner com o Carlos Menem, né? Dois governos completamente distintos. Mas são do Partido Justicialista. Mas são peronistas. Então aí, é engraçado, né, que as pesquisas eleitorais na Argentina, todas denunciam que a maioria da população ainda se considera peronista, porém não fica claro quem é o peronista de hoje, o que é o peronismo hoje no nosso vizinho. Mas o Daniel Scioli, que atualmente é o governador da província de Buenos Aires, está liderando as pesquisas com certa tranquilidade. Mas sabemos como são essas pesquisas. Sim. Também no dia 4, milícias pró-governo retomam a maior base do Iêmen com a ajuda de sauditas. Lembrando aqui o nosso ouvinte, né, que nós temos um conflito interno ao Iêmen entre xiitas e sunitas. O governo iemenita é um governo sunita. Essa frase ficou engraçada, né? Iemenita, sunita. Eles têm apoio da Arábia Saudita, que é o maior governo sunita, o maior representante dos sunitas do mundo. E os xiitas, as milícias xiitas que tentaram tomar o poder, são apoiadas pelo Irã. São as duas potências regionais do Oriente Médio que disputam ali a influência no Oriente Médio, né? Lembrando que existe também uma disputa interna, uma agenda política, a geopolítica do Oriente Médio é muito mais complicada do que nós já sabemos ser complicada. Então, o conflito no Iêmen é mais um desdobramento disso, mas aparentemente as forças pró-governo, as forças sunitas, acabarão vencendo em breve. Bueno, depois desse giro aí por África, Europa, América do Sul e Oriente Médio, vamos para a nossa coluna aberta. Coluna aberta. ONU pactua agenda de desenvolvimento que substituirá objetivos do milênio. Então, Matias, esse tema está na coluna aberta porque ele é bem simples, né? Não tem uma polêmica, uma discussão, duas visões antagonistas. É apenas para repassar algo que é importante, vai acabar sendo um quadro bem breve, inclusive. Só para constar aí para o nosso ouvinte também, né? Nas nossas vinhetas, nós temos as músicas. Caso alguns de vocês perguntavam, mas que música é essa, né? De onde vocês tiraram isso daí e tal? Eu fiz um vídeo lá no canal no YouTube do Xadrez Verbal, falando quais são as músicas utilizadas, contando a relação entre as músicas e tal. Inclusive coloquei um tango que o nosso querido Matias queria ter colocado, mas acabou não ficando, porque houve um erro de comunicação. Na verdade, eu tesourei ele, eu derrubei mesmo. Mas enfim, agora voltando aqui para as Nações Unidas. Os objetivos do milênio... Para ver como os objetivos do milênio têm uma moral, né? Não, tem uma moral, mas é só para constar porque foi a primeira vinheta aí e tal, que eu lembrei. Desculpa, objetivos do milênio. Mas enfim, os objetivos do milênio foram as metas traçadas pela ONU a partir do ano 2000, seriam válidas por 15 anos, em relação a temas como desenvolvimento social, metas de redução de pobreza, metas de redução de mortalidade infantil. E em 2015 será o momento de adotar um novo programa de metas, que por mais que pareça mero discurso... Vai dobrar a meta? Eles não determinaram, mas vai dobrar.
Isso porque você disse que estava cansado dessa piada. Mas ela quicou aqui na frente, eu empurrei pro gol. Mas enfim, nós temos aqui a ONU e em 2015 será um momento de novos objetivos, novas metas. E apesar de parecer um mero discurso, mera declaração de boas intenções, são metas importantes porque eles vão nortear os investimentos, os orçamentos das principais agências da ONU, como a Unesco, como a Unicef. Então ele acaba sim influenciando no trabalho dos países membros da ONU, no trabalho das agências da ONU e em como o dinheiro da ONU será direcionado. Então são objetivos sim importantes. O novo pacote, os novos objetivos tiveram o nome de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que será aprovado na próxima Assembleia Geral. É uma declaração de 29 páginas. Caso vocês queiram ver, nós colocaremos no site do Xadrez Verbal, caso o nosso ouvinte queira ler. Elas serão válidas até 2030, com o objetivo de erradicar a extrema pobreza no mundo, que são as pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia, de reduzir pela metade o número de pessoas que estão na pobreza e também assegurar segurança alimentar e acabar com a desnutrição e colocar um nível global de taxa de mortalidade materna para menos de 70 casos por 100 mil nascimentos. Acesso à água potável e erradicar a violência de gênero contra a mulher. São esses os principais objetivos do pacote de 15 anos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas daí eu te pergunto, como a ONU pode chegar a isso? Porque a ONU parece ter um papel rainha da Inglaterra, assim. Então, como eu disse, primeiro tem a questão do direcionar o orçamento. Né? Então, vamos supor, nós temos o orçamento da Unicef para aquele ano. Então, qual vai ser a meta? A meta vai ser reduzir, por exemplo, a mortalidade materna nos partos. Então, vão direcionar o orçamento para... Aí entra num campo que não é a minha área do saber, mas, por exemplo, formar obstetras, capacitar obstetras pelo mundo, melhorar situações de equipamento pelo mundo e, principalmente, também cobrar e incentivar os países, que é uma das origens, não vou dizer origens, mas é uma das coisas que fundamenta, por exemplo, o Bolsa Família. Né? Há pouco tempo nós noticiamos que o Brasil atingiu as metas do milênio, que estava aquém no ano 2000, porque uma coisa é nós falarmos de metas do milênio, por exemplo, no Canadá, que já está nessas metas, deve ter 30 anos. Outra coisa é no Brasil. Mesmo os créditos de carbono? Não, créditos... Aí entra outro esquema. Aí é outro esquema. Mas, então, tem esse direcionamento tanto das agências da ONU, como a coordenação, incentivo, até mesmo a cobrança de agências estatais dos países parte. O que a sua pergunta encaixa, e aí é uma coisa que muita gente pensa assim, certamente muitos entre nossos leitores, a ONU ela não tem como, digamos assim, como cobrar isso de forma incisiva. Então vamos supor, se... Para pegar um caso propositalmente caricato, se o nosso querido Kim Jong-un na Coreia do Norte vira e fala, olha, tô nem aí para esses negócios, não vou fazer nada disso. A ONU só vai poder escrever uma carta dizendo, olha, você é boboca e não fez o que a gente combinou. Ela não tem como, sei lá, como explodir o país que não fizer isso. Mas existem sim meios financeiros e políticos de incentivar e cobrar isso. Inclusive o Brasil, de certo modo, é um caso de sucesso em relação a algumas dessas metas. E eu digo isso mais pensando no senso comum, desde 2003. Eu acho que a população mundial, desde a invasão ao Iraque, não leva a ONU mais a sério. Tem uma grande desconfiança em relação à ONU e boa parte das suas agências por conta da disputa de poder dentro principalmente do Conselho de Segurança. Porque assim, isso é uma coisa que nós temos que lembrar nossos ouvintes de todas as áreas, de todas as faixas etárias. A ONU, ela é, no fundo, uma articulação da vontade coletiva dos Estados. Então o que acontece? Se um Estado quis invadir o Iraque e os outros Estados não estiveram dispostos
a barrar isso, a entrar em guerra por isso, não é necessariamente culpa da ONU, já que o Conselho de Segurança da ONU não é nem sequer um corpo, é um corpo formado por estados. Eu entendo o que você quer dizer quando existe esse ceticismo em relação à ONU como um instrumento de política internacional. Porém, como um instrumento de desenvolvimento, eu acho que sim, ela ainda tem muita validade. Como podem ser vistos, nós temos 3 casos, e um caso é bastante polêmico dado o envolvimento brasileiro nele, né, que são os 3 casos de peace building, construção da paz. Kosovo, Timor-Leste e Haiti. Então, assim, indo por um exemplo até piegas, mas para criança refugiada da guerra do Kosovo, que tem um professor que é pago pela ONU e foi para lá por causa disso, que tem um dentista que foi pago pela ONU e está lá por conta da missão de paz da ONU, talvez para ela não importe tanto assim o jogo de poder de hard politics, né, do Conselho de Segurança. Porém, eu entendo o que você quer dizer, tem fundamento, mas acho que são esferas separadas. A hard politics entre os estados e a função da ONU como um instrumento de desenvolvimento social e humano, especialmente para regiões do globo que tem menos recursos, menos capacidades, por diversas razões. Algum voluntário da Unicef já te parou hoje? Então, por exemplo, nós moramos em São Paulo, nós conhecemos bastante isso, né? Então, eu acho sim que é válido, sim. E mesmo instrumentos que não são diretamente da ONU, são afetados por esses programas. Para ficar num caso bem famoso, Médicos Sem Fronteiras. Né? Então, vamos supor, com essa meta de abaixar a mortalidade materna em partos, eles vão lá e falam, pô, Médicos Sem Fronteiras, esse número está muito alto aqui nessa região, vamos fazer alguma coisa aqui. Então, tem uma utilidade prática, por assim dizer, sim. Mas pode me chamar de idealista. Bueno, agora se alguma coisa aconteceu na história em um ano terminado em 0 ou 5, a gente vai noticiar no nosso próximo quadro, que é a Semana na História. A Semana na História. E claro, tem que ter acontecido também nessa semana em questão. Então, vamos começar aqui pelo dia 2 de agosto de 1870. Há 145 anos atrás, foi inaugurada a Tower Subway. E eu te pergunto, o que é a Tower Subway? É um grande Subway, é isso? Isso não foi um merchan, tá? Mas se a Subway quiser nos patrocinar, estamos aí, aceitamos pagamento em sanduíche. Principalmente de almôndega. Mas enfim, apenas esclarecendo, né, sua piadinha, senhor Matias, é porque, né, o ideal é que as efemérides tenham datas redondas, né, 145, enfim. O Tower Subway foi o primeiro serviço de transporte subterrâneo comercial operando no mundo. Ele passava por debaixo do rio Tâmisa, unindo 2 margens de Londres por um serviço de um carrinho hidráulico, que depois virou uma passagem a pé mesmo. Porém, estamos aí, há 145 anos atrás, Londres tinha o primeiro sistema de transporte subterrâneo comercial. Londres que também teria 2 décadas depois, o primeiro sistema de metrô comercial do mundo. Em contraste a isso, um abraço para o nosso governador Geraldo Alckmin e a nossa rede de metrô de São Paulo. Tão extensa. Que é uma das 10 maiores cidades do mundo e apenas a 47ª maior rede de metrô do mundo. E o pessoal fala, mas não pode comparar São Paulo com Moscou, com Paris, com Londres, que tem um metrô há muito tempo. Tá bom, compara com Santiago aqui, então. Não. Que é perto e é parecida com a nossa realidade. Você quer uma comparação? Teherã. Sabe quando inaugurou o metrô de Teherã? Quando? 2000. E ele já é o dobro. Do de São Paulo. O dobro do que o de São Paulo. E é por isso que então que o metrô em Londres chama Underground e não Subway? Aí eu não sei. Eu acho que não sei. É porque Subway é um termo usado mais nos Estados Unidos, né? No inglês dos Estados Unidos. Mas o motivo eu não sei. Se nosso ouvinte sabe, escreve aí. E o meu amigo Punk Steve, que chamava o metrô aqui em São Paulo de Tube. I wanna take the Tube. 6 de agosto de 1945, há 70 anos atrás, era lançada a bomba de Hiroshima. A bomba Little Boy, soltada pelo Enola Gay, em Hiroshima, primeiro ataque nuclear da história, né? Primeiro e só teve 2, né? E foi a 3ª ou 4ª explosão nuclear da história. É um assunto que rende muito debate, muita polêmica até hoje, e recentemente começaram uma série de atividades para preservar a memória das bombas, já que os últimos sobreviventes estão encerrando o curso natural de suas vidas.
né? Então, enfim, fica aí a efeméride, o lamento pelos mortos, e, enfim, mas é um assunto polêmico, né? Se for um ataque terrorista ou não, eu sei a opinião do Matias, mas isso é pano pra manga. Inclusive, a minha dica Do sétimo selo, eu vou desenvolver melhor esse raciocínio. Dia 2 de agosto de 1990, há 25 anos atrás, o Iraque invadia o Kuwait. Iniciou a Guerra do Golfo, que ela é bem importante na história por dois motivos. Primeiro, ela marca o fim da ordem bipolar da Guerra Fria, né? Um conflito em que tem uma grande coligação internacional, a Rússia já não está tão preocupada assim em intervir com seus problemas internos, os Estados Unidos passam a propagar a ideia de que agora se tornou a potência hegemônica, e também em uma esfera muito negligenciada, e fica aí até o meu pedido para o ouvinte entrar lá no blog Xadrez Verbal na segunda-feira, quando esse texto será publicado, é um texto que falará da Guerra do Golfo como um conflito da geopolítica do Oriente Médio, que é um aspecto muito negligenciado, mas é importante. Ali o contexto da guerra Irã-Iraque, a disputa entre Iraque e Kuwait, a desconfiança com a Arábia Saudita, questões entre xiitas e sunitas, várias questões que existem até hoje. Também tem na Guerra do Golfo um momento de importância. E dá para voltar mais atrás também com a Guerra do Iraque e do Irã, né? Guerra Irã-Iraque. A Guerra do Golfo foi mais ou menos uma tentativa do Iraque, do Saddam, se retomar um posto de potência. E o próprio Saddam, que foi bem armado pelos Estados Unidos nesse contexto contra a República Fundamentalista do Irã. Na verdade, é curioso porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética armaram todo mundo ali, os dois lados, basicamente. O caso do Irã é o caso dos contra, né? Porque os Estados Unidos tinham que armar o Irã de forma ilegal, de forma subterrânea, no submundo, mas para impedir que um dos dois se tornasse justamente uma potência regional hegemônica. E o nosso ouvinte Gravilo Sampaio mandou uma sugestão de efeméride para a gente, falando da Batalha de Alcácer Quibir, que foi em 4 de agosto de 1578, na qual Dom Sebastião sumiu. Nunca mais foi encontrado. Tá para voltar. Você vai em Portugal, lá na caixa de leite, né, em Portugal tem uma foto dele, e desaparecido, desde 1578. Foi comprar cigarro e não voltou ainda. E não voltou. Tem gente que acha que ele volta. Mas não é a data redonda, você contrariou a pauta, você traiu o movimento. Mas só porque o ouvinte pediu. Beleza, um abraço aí pro nosso... O nome dele é Gravilo? É o mesmo nome do cara que matou o Arquiduque? Então, um abraço aí pro Arquiduque Francisco Ferdinando, que está nos ouvindo. Então vamos agora para o nosso match! Notícia de ontem: o presidente egípcio exalta a luta contra terrorismo ao inaugurar novo canal de Suez. O Egito inaugurou um canal de Suez ampliado, né? Foi uma obra, com perdão do trocadilho, né? Uma obra faraônica, uma obra de quase 9 bilhões de dólares. O governo egípcio estima que até 2023 o número de embarcações vai dobrar, já que agora muitas embarcações não conseguiam passar pelo canal de Suez, então elas tinham que contornar o continente africano, né, que é um problema que também acontece no Panamá, né, tanto que existe um modelo de navio que eles chamam de Panamax, que é o máximo que passa pelo canal do Panamá. Agora o Egito, com essa ampliação do canal de Suez, eles esperam que esses navios maiores consigam passar pelo canal, aumentando o tráfego marítimo, aumentando então as tarifas pagas ao governo egípcio, né, que inclusive mantém um governo egípcio em ritmo quase nababesco. Aliás, eu esqueci de citar o nome do presidente, é Abdel Fattah al-Sisi. Que nome fofo, né? Al-Sisi. Então, mas a gente já vai falar um pouquinho disso, porque de fofo ele não tem muita coisa, não. Tanto que a previsão de arrecadação, atualmente, ela é de 5,3 bilhões de dólares. Eles esperam que até 2023 passe para 13,2 bilhões de dólares.
Então é um volume de capital bem grande e foi uma obra feita pelo governo egípcio, pelo Estado egípcio, né? Sem inclusive interferência estrangeira. Sim, como foi a construção original, que foi pela mão dos ingleses. Então, e justamente nessa pegada... Pela mão, na verdade, não, pelo capital, porque a mão foi egípcia. A mão de obra foi egípcia. Lembrando que eles também construíram as pirâmides, embora eles sejam injustiçados até hoje pelo History Channel. Aliens. Que diz que quem fizeram foi os aliens. Inclusive falamos disso no último Nerdcast que eu participei, das 7 Maravilhas do Mundo, fazendo um pequeno alto jabá aqui. Mas enfim, agora o que acontece? O Al-Sisi usou a cerimônia em que o mundo estava de olho no Egito, uma cerimônia de abertura do canal de extrema segurança, tanto que ela teria custado $30 milhões, a cerimônia de inauguração do canal do Suez. Só a cerimônia? Só esquema de segurança, porque foi avião, foi tanque, foi tudo. Para fazer um discurso... Mas não rolou nem os carros alegóricos. Assim. Para fazer um discurso, com tanque dentro. De certa forma, até proselitista, dizendo: o Egito será lembrado pela história por enfrentar a ameaça mais séria e perigosa. É a ponta de lança do contra-terrorismo. E o que acontece? O Egito, ele deu uma grande volta em torno do próprio rabo. Porque desde a fundação do Egito moderno, nós temos uma disputa entre dois grupos políticos antagônicos no Egito, que são a Irmandade Muçulmana, que é o maior partido político do país, o maior grupo político do país, e os militares, que se veem como guardiões de um Egito republicano, um Egito nacional. Tanto que esse é o tom da história do Egito nos últimos 30, 40 anos. Caso o ouvinte queira saber mais, novamente, vai lá no blog Dita Egito, tem alguns textos sobre isso. E o que aconteceu? Derrubaram o Mubarak, que era um ditador vindo dessa casta militar. Logo depois da derrubada do Mubarak, reinstauraram a Irmandade Muçulmana como um partido. Nós tivemos, então, a única eleição amplamente democrática da história do Egito, em que a Irmandade Muçulmana vence com larga margem. O seu candidato vencedor, o Mursi, assume, é derrubado pouco tempo depois, justamente sobre a alegação de que ele vincularia o Egito ao extremismo islâmico. A Irmandade Muçulmana volta para a ilegalidade, é extremamente reprimida, mais de 5 mil integrantes da Irmandade Muçulmana já foram mortos, alguns mortos, entre aspas, legalmente, com penas de morte expedidas de forma a toque de caixa. O próprio Mursi foi declarado à morte, e quem assume o poder é o Al-Sisi, vindo do exército, a mesma casta militar que governava o Egito desde a década de 50, a mesma casta militar da qual fazia parte o Mubarak, que foi derrubado. Então, nos últimos anos, o Egito deu uma volta extremamente sangrenta em torno do próprio rabo para voltar para o mesmo lugar. Uma Irmandade Muçulmana perseguida, reprimida, um movimento político sem democracia e um governo, uma ditadura militar que, usando a desculpa de combater o extremismo, coloca um governo nacionalista, desenvolvimentista e extremamente autoritário no poder. Então a Primavera Árabe voltou para o inverno. Quase isso. A do Cairo, pelo menos. E veja, uma coisa deve ser dita, não estamos defendendo a Irmandade Muçulmana extremista. Lembrando que a Irmandade Muçulmana tem braços terroristas, como o Al-Nusra, o próprio Hamas foi fundado como um braço da Irmandade Muçulmana na Palestina, só que a Irmandade Muçulmana do Mursi, que foi eleita, era um partido político. Não era um movimento terrorista, não houve uma tomada de poder. Houve uma eleição democrática, inclusive, a única da história do Egito. O ponto aqui é você passar os últimos anos lutando contra um modelo, tentando reformar esse modelo para cair no exato mesmo modelo. Que faz basicamente a inspiração do Al-Sisi é justamente o Nasser. Né, o nacionalismo árabe. O pan-arabismo. Isso. Então vai lá, faz essa grande obra do Suez. Ele tem um plano, como lembrou o nosso querido Chico Patti, de fazer uma remodelagem no Cairo, um novo Cairo, aos modos aí até, por exemplo, pensando nos Emirados Árabes, no Catar, que fazem aquelas cidades suntuosas no meio do deserto.
Então, com esses planos extremamente nacionalistas de propagar a ideia de um Egito pujante, um Egito rico, um Egito progressista e que combate o terrorismo. Como se ele estivesse fazendo um favor ao Ocidente, sendo que, na verdade, ele se torna cada vez mais apenas mais um ditador na história do Egito. Só isso. E que está tentando combater uma ameaça local. Sim, então, vamos lembrar, existe a ameaça do terrorismo islâmico, sim, né? Existe, por exemplo, teve um atentado terrorista na década de 90 no Vale dos Reis, existe um histórico de atentados terroristas no Egito, porém, para você combater isso, você não precisa instaurar uma ditadura tão sanguinária como a que foi derrubada há poucos anos atrás. O ponto é esse. Mas, enfim, o Egito, então... E aí ele usa o novo canal de Suez como um instrumento de propaganda desse governo nacionalista, desenvolvimentista, e que, para fazer esse discurso proselitista de que nós, né, o governo egípcio, luta contra o terrorismo e somos a ponta de lança contra o Estado Islâmico e etc. E se o ouvinte quer conhecer um pouco mais de outras formas de oposição dentro do Egito, eu recomendo muito o documentário A Praça, que fala justamente dos movimentos na Praça Tahrir, e está disponível naquele serviço de veiculação de filmes pela internet, que eu não vou citar o nome porque não dá nenhum cascalho pra gente aqui. Aquele que parece com Asterix? Rima com Asterix. Tá, beleza. E tem o nome da operadora de cabo também no começo. Entendi. Se der uma assinatura grátis pra gente, a gente fala o nome. A gente não quer muito, né? Então vamos passar agora para o cheque. Cheque. Vamos voltar agora para a nossa milonga caraquenha, né? Já que a Venezuela sempre nos deixa em estado de alerta. Único observador para as eleições na Venezuela, Centro Carter deixa o país. Isso foi no dia 4 de agosto, ou seja, a última terça-feira. Esse cheque vai ser polêmico, é uma coisa que já tinha sido cobrada da gente por aqui, nós já tínhamos nos cobrado também falar mais da situação na Venezuela, e sem delongas, sem papas na língua, sem eufemismos, sem gradação, a Venezuela hoje virou um Estado autoritário. E quando dizemos um Estado autoritário, é uma definição da ciência política, não é uma definição de política partidária, não é uma definição dos movimentos que vem comunista debaixo da mesa. Estamos falando de uma gradação política, num chart político. O governo venezuelano, o Estado venezuelano, hoje virou um governo autoritário. Não hoje, né, mas especialmente desde o começo do ano, quando ele usou munição real contra manifestantes, falamos disso aqui. Para pensar aqui a nossa notícia. O Centro Carter, que foi fundado e leva o nome do ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter. E foi uma figura bastante conhecida justamente por militar pelos direitos humanos. Ele bem liberal. Enquanto bombardeava um país ou outro, mas acontece. O Centro Carter foi fundado em 1982 para promover o diálogo político pelo mundo. E ele se tornou especialista justamente nisso, em fazer, supervisionar e observar eleições em países que estavam instaurando regimes democráticos, voltando à democracia, terminando ditaduras, enfim, eleições em países democraticamente frágeis. E o Centro Carter acompanhava as eleições venezuelanas, inclusive era uma ferramenta, especialmente do Hugo Chávez, para falar, olha, Venezuela não é uma ditadura, o Centro Carter diz que nós não somos uma ditadura. O que aconteceu? Em 2013, na última eleição presidencial, o Centro Carter soltou um relatório apontando indícios de irregularidade, como uso de máquina estatal e intimidação de eleitores. E esse ano, sem aviso nenhum, anunciaram que o escritório do Centro Carter na Venezuela seria encerrado 6 meses antes da próxima eleição parlamentar na Venezuela. E simplesmente não deram justificativa. A reportagem da Folha tentou entrar em contato, inclusive, com o Centro Carter, eles não responderam, não comentaram. Matéria essa assinada por Sami Adigirinin.
Desculpa aí, Sami. A pronúncia não ficou legal. Enfim, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não respondia aos chamados de diálogo do Centro Carter. Ou seja, nós teremos agora uma eleição legislativa na Venezuela sem nenhuma observação internacional. E com agravantes. O primeiro é, a última deputada mais votada, a Maria Corina Machado, teve a sua candidatura impugnada, ela não vai poder concorrer, assim como vários políticos de oposição. E mesmo a oposição venezuelana excluiu um partido, a Mesa de Unidade Democrática excluiu um dos seus partidos por suspeita de infiltração de agentes do governo nesse partido. Ou seja, a próxima eleição legislativa venezuelana, ela provavelmente não será verificada por ninguém, será com uma oposição extremamente enfraquecida pela máquina estatal do Nicolás Maduro, que do ponto de vista político, é um zero à esquerda, para ser o mais educado possível. Eu sei que vai ter gente me criticando por falar isso, mas se a extrema-direita brasileira, se os conservadores brasileiros criticavam o Hugo Chávez, o Nicolás Maduro não é o pé esquerdo do Hugo Chávez. E eu acho que o Hugo Chávez, inclusive, era destro. Né? Então não era nem o pé bom. Então, assim, a próxima eleição venezuelana, ela tem tudo para ser uma grande farsa autoritária. E vai acabar com o legado do chavismo, né? Que mesmo apesar de todas essas críticas aqui no Brasil e em outras partes da América Latina, principalmente, foi um governo que foi marcado por diversas consultas populares. E como o próprio Centro Carter avaliava, eram democráticas. Sim. Então é um governo que teve diversos referendos, tinha um outro mecanismo também que a população confirmava a continuidade do mandato quando ele atingia a metade. Então não chegava a ser um impeachment, mas o presidente ele podia perder o mandato se tivesse uma insatisfação popular. E tudo isso que o Chávez construiu, o Maduro está enterrando. Está enterrando até por desespero também, mas total inabilidade política. E tem essa coisa, né? A gente pode até especular que essa saída do Centro Carter da Venezuela pode até ser por tentativas ou ameaças de represália pelo Centro Carter ter dito que a última eleição de 2013 teve irregularidades. Ou seja, a gente não está dizendo que as eleições venezuelanas foram completamente isentas. O próprio Centro Carter criticou e agora está indo embora, ou seja, a próxima eleição legislativa não vai ter nenhuma supervisão. E isso serve também como contraste para a gente ver que o Brasil não é uma Venezuela, não está se tornando uma Venezuela, que os mecanismos democráticos brasileiros, inclusive de imprensa, são muito mais sólidos do que na Venezuela. Porque repetiremos, porque isso é bizarro. A próxima eleição na Venezuela não será supervisionada, não será acompanhada por ninguém. Aqui no Brasil, temos a acusação das supostas fraudes em urnas eletrônicas, tá? Mas para pegar o exemplo máximo, no dia da posse da Dilma, o John Kerry estava lá. Havia um consentimento do nosso maior vizinho, da maior potência hemisférica, a essa eleição. Na Venezuela não existe nenhum acompanhamento internacional. A própria Unasul, a pedido brasileiro, inclusive, disse que enviaria observadores. Mas, pelo mecanismo da Unasul, esses observadores não têm nenhum poder de averiguação. Eles são apenas, justamente isso, observadores. Então, a situação na Venezuela está ficando cada vez mais complicada do ponto de vista político. Lembrando, né, já mencionamos, mas isso também é um absurdo que não pode ser deixado de lado. Tivemos uma manifestação contra o Maduro, em que forças do governo usaram munição letal contra manifestantes. Já é um absurdo quando usa-se munição não letal. Agora, você usar munição de verdade, matar pessoas que estão manifestando na rua, é um absurdo. Ponto final, não há defesa. Por mais chavista ou de esquerda que uma pessoa possa se considerar. Então, ficou aqui duas pancadas, né? Uma na esquerda e uma na direita. O Maduro está virando um ditador. Isso mostra também que o Brasil não é uma ditadura comunista bolivariana. E o governo se defende também em relação ao uso dessa munição, porque a oposição também vem se armando. Sim. Então a Venezuela está realmente próxima de uma guerra civil. Não que nem o pessoal mais alarmista fala aqui no Brasil também, mas lá os dois lados, o governo já está armado, claro, mas a oposição vem se armando também.
Então mas é bizarro. Então aqui essa notícia serve como eu disse, até como uma prestação de contas nossa, que nós já havíamos nos cobrado falar um pouco disso, mas com isso está sacramentado, está sepultando qualquer chance de termos uma tentativa de diálogo, de mediação na Venezuela, especialmente por incompetência do Maduro. Incompetência política, falta de cintura política. E o que acontece? Outros líderes, mesmo líderes extremamente autoritários, tinham um jogo de cintura político muito maior. Para dar um exemplo contemporâneo também, o Putin. O Putin é um cara de tendências extremamente autoritárias, mas do ponto de vista político, maquiavélico, o cara ele sabe onde cutucar. O Maduro não. O Maduro está se enterrando nisso tudo. O Maduro fala com passarinhos. Vamos passar para o nosso segundo giro de notícias. Giro de notícias. Notícia dessa quarta-feira, dia 5/8. França devolve dinheiro à Rússia e cancela a venda de navios militares. O que rolou é que a Rússia tinha feito em 2011, por aí, 2010, 2011, ela tinha feito a encomenda de 2 navios franceses da classe Mistral, que são teoricamente porta-helicópteros, mas é um porta-aviões pequeno, ou seja, é um navio grande, é um navio de tecnologia, é um navio especialmente de projeção de força, né? Não é Na navio... batalha naval ia ocupar 4 quadradinhos. Ia ocupar 4 quadradinhos. Tá. Mas por conta dos últimos embargos, né, da última crise da Crimeia e as sanções impostas pela OTAN, a Rússia e a França é parte essencial da OTAN, a compra foi cancelada e o pagamento que a Rússia já havia adiantado de 785 milhões de euros, que batem nas quase 3 bilhões de reais, foram devolvidos à Rússia. E é engraçado porque todo mundo ficou aliviado nessa história. Porque tanto a França, por agora, né, tirar essa polêmica de estar vendendo armas à Rússia, e a Rússia, porque essa encomenda tinha sido muito polêmica nos setores mais nacionalistas, de, poxa, como assim nós, a Rússia, vamos ter que comprar equipamento da França? Né? Lembrando que a Rússia construiu porta-aviões na Guerra Fria e tal, então a Rússia agora vai procurar se armar em algum outro mercado, ou no seu próprio mercado, e a França devolveu o dinheiro, o cliente insatisfeito. Do mesmo dia, defensor de assentamentos será novo embaixador de Israel no Brasil. Isso é uma notícia curiosa por 2 motivos. O primeiro, o Brasil é um dos países que mais ostensivamente condena os assentamentos na Cisjordânia. E o novo embaixador israelense é um argentino naturalizado, o Dani Dayan. Ele além de ser um defensor das colônias israelenses, ele vai substituir o embaixador Reda Mansour, que ficou no cargo apenas por 10 meses. O Reda Mansour, que inclusive ele era um druze, ele não era judeu, ele não era hebreu, ele era do povo druze, uma minoria que vive em Israel. Ele ficou apenas 10 meses no cargo, ele está voltando para Israel supostamente por motivos pessoais. Inclusive um abraço para o nosso amigo Daniel Dueck, que é membro ativo, né, na comunidade israelita de São Paulo. E ele conheceu o embaixador anterior, o embaixador da minoria druze. Grande Dueck. Notícia do dia 6 de agosto, ontem, já que estamos gravando na sexta-feira. Brasil retira menção a Israel de passaportes de nascidos em Jerusalém. Essa é a notícia que botou o nosso Felipe na capa do UOL. É o fim do jornalismo. A decadência do UOL, né? Porque teve um texto meu na capa do UOL ali e no topo da página. Poxa, né? Fiquei até feliz com isso, mas ao mesmo tempo... Começou com terra, agora vai... mas ao mesmo tempo fiquei triste, né? Porque demonstra que estamos mal das pernas. Mas se os nossos ouvintes mais antigos devem ter se lembrado de um episódio parecido nos Estados Unidos, porque Jerusalém não é parte de Israel, não é parte oficial de Israel. O status de Jerusalém internacionalmente é o de corpus separatum, ela deveria ser gerenciada pelas Nações Unidas, embora ela esteja sob posse, ocupação de israelenses e de palestinos. E por conta do episódio nos Estados Unidos bem similar, eu escrevi um texto, uma coluna no Opera Mundi sobre isso, e que ontem, por conta do Brasil ter seguido esse procedimento também, foi resgatada. Caso o ouvinte queira ler um pouco mais, porque é um assunto complicado de entender para falar aqui no programa, precisaria de um programa só para isso.
Vai lá no blog, digita lá Estado de Jerusalém, Jerusalém a quem pertence, e verá um pouquinho mais sobre isso, mas enfim, Jerusalém não é parte de Israel, então dos passaportes israelenses no Brasil não foram retirada essa menção. Notícia de hoje, breaking news, líder democrata judeu votará contra acordo com o Irã no Congresso dos Estados Unidos. O senador Chuck Schumer, ele é um dos principais líderes democratas e ele é judeu. Ele declarou que votará contra o acordo nuclear com o Irã, porque o acordo nuclear com o Irã, como nós mencionamos no programa propriamente sobre o acordo, ele precisa ser ratificado pelo Congresso. E é um assunto, é um tema, além de polêmico, ele é um democrata. Né? Ou seja, o Obama, além de estar em minoria no Congresso, enfrenta dissidência dentro de seu próprio partido, né? Com aí, por exemplo, o caso desse senador que é considerado um dos principais líderes democratas. Vamos passar agora para a nossa sessão do Menino Neymar, que fala justamente das pisadas na bola que a imprensa brasileira comete no exterior. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Bem, não sei se o ouvinte considera o Neymar ainda um craque ou não, um jogador fora de série, mas tem um outro jogador que marcou época nos anos 80 e 90, que esteve 2000 também. 2000 também, claro. Que esteve presente hoje nos noticiários desta semana por conta de um gol que ele fez na Suíça, um golaço que ele fez na Suíça. Caso o nosso ouvinte ainda não tenha pegado, estamos falando do baixinho Romário, que antes de tudo, antes da gente falar do acontecido, vamos fazer aqui uma explicação. A coluna Menino Neymar, ela é para falar de pisadas na bola da imprensa brasileira em relação a temas de política internacional, porque a nossa imprensa só sabe falar do Neymar. É um tema que tem relação com a política partidária brasileira, porém nós não mencionaremos nome de partido, nós não faremos campanha eleitoral por ninguém, especialmente para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, né, que poderiam votar no Romário ou não. E o assunto ele tem sim desdobramentos com a política internacional, especialmente, aqui adiantando uma parte, aí o Matias vai concluir, vai arrematar, que nem Romário, né? Os grandes silêncio na imprensa brasileira, faltou cavucar um pouquinho mais sobre o caso do Swiss Leaks, né? O vazamento de documentos do HSBC, que também está lá no blog Xadrez Verbal, para variar, mas que está relacionado a isso. Ou seja, você tem uma grande suspeita de documentos do Swiss Leaks que vazaram, mas pela falta de apuração, pela falta de interesse nesse tema da imprensa brasileira, seja por falta de interesse mesmo ou por outros interesses, acabam surgindo essas grandes especulações. Agora o Matias vai arrematar e depois eu ainda quero fazer mais um esclarecimento, Matias. Não, justamente, o caso do HSBC ele passou batido no Brasil. E isso não é a minha opinião, é só você comparar as notícias do período, as capas dos jornais no Brasil e no restante do mundo. Sendo que o Brasil era um dos países que tinha a maior parte de envolvidos nesse escândalo. Inclusive, daí não estou sendo leviano, mas tinha inclusive setores da imprensa que estavam envolvidos nessa... Que tinham dinheiro lá. Que tinham dinheiro lá, que estavam documentados. Aí, um veículo de imprensa aqui do Brasil, meses depois dessa omissão... Pode falar o nome? A Veja. A Veja se omitiu no caso HSBC, mas para tentar atacar um possível adversário político, no caso Romário, que não baixa a cabeça para a Veja publicou um documento sem checar a fonte, a autenticidade. Não, faltou apuração. Foi um ataque simples e direto. E não é a primeira vez que isso acontece. Só que é uma das poucas vezes que a pessoa que foi atacada... Rebateu na lata. Rebateu, porque estava muito confiante de que aquele documento era falso. E tinha meios também para se defender. Porque o Romário, além de ter construído uma pequena fortuna como jogador, é um senador da República. Tem um grande alcance nas redes sociais. Tem um grande alcance nas redes sociais. Sabe usar isso a seu favor. Não vai ter problema de assistência jurídica
então vai conseguir se defender e vai levar às últimas instâncias, como ele está prometendo. Então, o que acontece? Porque a Veja já acabou com diversas reputações, mas porque eram pessoas que não tinham condições de se defender. Não, outro caso curioso, a última capa que falava que um delator citou o Lula foi desmentida na Operação Lava Jato, foi desmentida pelo advogado do tal delator no dia. No dia. Ou seja, a capa já foi para as bancas desmentida. Mas no caso do Romário, o que acontece? Ele, teoricamente, parece que ele tinha uma conta lá, com algum resquício. Ele, inclusive, comentou, o dinheiro pode até ser meu, porque ele jogou muito tempo na Europa, e a Suíça é o coração financeiro da Europa. Mas seria uma conta de 7.500. E que aí uma alteração ali nos zeros, tal, virou 7,5 milhões, alguma coisa assim. Ele já teria entrado com um processo pedindo 10 vezes o valor e teria dito que, inclusive, desse dinheiro, desses 75 milhões de indenização e mais um direito de resposta, a Veja publicou uma retratação no seu site. O Romário pediu direito de resposta, inclusive na Veja, na revista de papel. E a própria Veja ficou sustentando durante o tempo todo que o Romário estava equivocado. Não. Aí o Romário, nas redes sociais, citou os repórteres autores das reportagens que deles era vascaíno, inclusive. Que deletaram os perfis no Facebook por conta da repercussão da notícia ter sido comprovadamente falsa. O editor também, o Lauro Jardim. Ele deletou também? Não, ele não deletou, mas ele citou. Ele foi citado. Ele foi citado. E aí o que acontece? Ele pediu esse valor 10 vezes mais, um direito de resposta do punho dele na revista de papel, e ainda colocou que a maior parte desse dinheiro, além de cobrir as despesas que ele teve em desmentir a Veja, seria para a fundação dele de síndrome de Down, porque ele tem uma filha com síndrome de Down. Sim. E é uma das grandes bandeiras que ele... Sim, uma das grandes bandeiras políticas dele. Inclusão de deficientes, enfim. E outra coisa que deve ser comentada, o que acontece? Você fazer um erro, uma confusão, é normal. Hoje mesmo, nós fizemos uma errata, porque na hora ali de falar do Caçador do Leão, eu troquei a nacionalidade dele. Teve o caso, por exemplo, do causo do Fidel Castro, que depois era só um caos. Mas, em nenhum momento, nós produzimos alguma coisa afirmando, olha, estamos aqui com um furo, um documento exclusivo, entendeu? Que mostra isso aqui. Outra coisa é você repercutir, uma coisa é você repercutir uma coisa, ou ter uma confusão mental na hora de falar, uma cãibra mental, porque, né, uma cãibra muscular. Novamente, o cérebro é um músculo. Outra coisa é você dar um furo, produzir alguma coisa, um documento, que não tem nenhuma autenticidade. Se nós virássemos aqui e falássemos, olha, nós temos o vídeo do Fidel falando de um papa latino-americano e depois descobre que na verdade é um Photoshop feito com o estúdio do George Lucas, seria isso, entendeu? Até porque seria complicado a gente fazer um vídeo, já que a gente é um podcast, mas... mas enfim, entendeu? Então, tem isso, é você publicar lá um documento, né, e a Veja faz bastante isso, né, publicar trechos de dossiê, trechos de processo, que só eles têm acesso exclusivamente, e vai lá e o negócio simplesmente não é verdadeiro, é diferente. Mas, enfim, até, né, para depois enfim, então o menino Neymar dessa semana era inevitável não ser esse episódio absurdo da Veja com o Romário e que mostra, né, que a crise de jornalismo tá braba. Ainda mais nesses tempos da informação rápida, que o pessoal realmente quer se adiantar em relação aos outros e não confere a sua fonte. Para ficar no exemplo, e o que a gente critica também, principalmente aqui, é a questão da impunidade, né? Porque você vai lá, fala, deu errado, vai lá e, desculpas ao Romário, porque nós não tínhamos por que duvidar da fonte, blá, blá, blá. É que nem na imprensa esportiva, né, que, por exemplo, toda semana um jogador assinou contra o clube ou um técnico assinou contra o clube. Se não acontece isso, tudo bem, não tem problema. O que vale é tentar dar o furo primeiro. Né? Pato na Europa, já vendeu. Neymar no Barcelona, não, Neymar no Real Madrid, e por aí vai. Bueno, vamos passar agora para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush.
Eu acho que o peão isolado não tem dúvida essa semana, né? É a Venezuela. A Venezuela na figura do Maduro, né? Vamos trocar aqui. O peão isolado não é a Venezuela, é o Maduro. É o Nicolás Maduro, que Nicolás não é Maduro. uma pessoa madura. Baduntes pra mim. Enfim, é o peão isolado aí da semana que está conseguindo afundar ainda mais a crise do seu país. E o peão promovido... São justamente os objetivos de desenvolvimento sustentável, e numa pegada otimista, idealista, pensando numa construção de um mundo melhor, na propagação Porque, como vocês viram, são objetivos em relação a coisas básicas, erradicação da miséria, pessoas que vivem com menos de R$3 por dia, R$4 com centavos, pessoas que vivem com menos de R$4 por dia. Então, enfim, é o nosso voto de otimismo aqui. E agora vamos passar para as nossas dicas culturais na sessão Sétimo Selo. DJ Muzz, the Almighty, DJ Muzz. Sétimo Selo. Felipe, qual é a sua dica aí pro pessoal que vai passar o final de semana na TV, no sofá? A minha dica é o filme Soldado Anônimo, que é a tradução de Jarhead. Jarhead é o apelido do corte de cabelo dos recrutas militares, que fala justamente sobre a Guerra do Golfo, aspectos psicológicos da Guerra do Golfo, especialmente pelo fato de ter sido uma guerra em que o soldado ficou quase imóvel no meio do deserto. Então é a minha dica cultural, Soldado Anônimo, com Jake Gyllenhaal e Jamie Foxx. Aproveitando o gancho cinematográfico bélico do Felipe, eu vou indicar o filme Torá, 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 uma produção nipo-estadunidense que fala sobre o começo da guerra no Pacífico, né, entre os Estados Unidos e o Japão, que é um filme muito interessante porque ele trata de uma tese que é pouco difundida, de que o serviço de inteligência americano sabia do ataque de Pearl Harbor. Então não teria sido um ataque surpresa. Seu teórico da conspiração. Não, eu só estou falando que é uma teoria, mas o filme sustenta isso. É a versão dos fatos, do diretor Richard Fleischer e Kinji Fukasaku. A pronúncia tá boa, hein, amigo? Pô... É um filme muito bem feito e mostra inclusive que os Estados Unidos, na ocasião, tirou os porta-aviões de Pearl Harbor porque justamente não conseguiria combater com a marinha japonesa sem 2 dos seus porta-aviões que estavam ancorados mas dizem no que isso Havaí. é teoria da conspiração, né? Fica a pergunta no ar. Descubra. E a dica é justamente lembrando da bomba de Hiroshima, que foi decretou, né, o final da guerra no Pacífico. Teve a bomba porque tem gente que defende também que a guerra... Teve a bomba de Nagasaki. Também, mas tem gente que defende que o Japão não conseguiria mais vencer após a Batalha de Midway, na qual justamente perdeu os seus porta-aviões. Enfim, mas o Matias está bélico hoje. Mas agora, aproveitando uma outra dica cultural, então, né? Se o ouvinte tem interesse na Segunda Guerra Mundial, a minha recomendação é uma série de documentários da BBC chamada Battlefield. Tem na íntegra no YouTube. Não é o videogame. Não é o jogo, mas tem na íntegra no YouTube, legendado. É narrado pelo Tim Pigott-Smith, que é um dos principais atores ingleses da segunda metade do século XX. É um baita documentário e tem cada episódio é duplo. São 2 horas, 2 episódios de 1 hora. E passe longe da série O Pacífico. Passe longe, mas tem 2 episódios sobre a guerra no Pacífico. Um sobre Midway e outro sobre o Golfo de Leyte. Agora vamos dar nossas considerações finais. Mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos tolera, todo mundo que divulga o nosso podcast. Se você tem o seu recado, sua cornetada, sua correção, seu abraço, elogiar o Matias, dizer que ele é um cara muito lindo, sensual e um poço de erotismo, vocês podem comentar no blog Xadrez Verbal, no canal do YouTube Xadrez Verbal, no blog da Central 3, no site da Central 3, no e-mail xadrezverbal@gmail.com. Lembrando aí, domingo, Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data da ONU, e também Dia dos Pais, né? Extraoficialmente é o primeiro Dia dos Pais do Matias, né? Que é um pai to be. E também mandar um abraço aí, um último abraço para o nosso ouvinte Fábio Kernil,
fez vários elogios ao nosso programa, eu fiquei até comovido. Ele desce o pau, inclusive, na cobertura de política internacional feita na grande imprensa. E ele diz que, né, que os ouvintes, ou nós, ou vocês, enfim, devem fazer uma campanha para ter o xadrez verbal num grande veículo de mídia, para que eu e o Matias possamos nos afundar no dinheiro, na fama, nas mulheres. O dinheiro fácil que corre no jornalismo, né? Entendeu? Meu Mas Deus. enfim, ter, sei lá, o xadrez verbal na CBN, ou então na rádio, na TV Globo. Não, tô brincando. Mas enfim, fica aí. Se vocês gostam do xadrez verbal Continua ouvindo aqui pela Central 3. Continua ouvindo pela Central 3, mas indica a gente pros outros programas só pra fazer inveja, só pras outras redes. E eu queria mandar também um abraço para 2 ouvintes que durante a gravação perguntaram justamente se o programa já estava disponível. A gente pede desculpa por o programa vai ser lançado hoje no final do dia, já que a gente teve algumas questões logísticas para a gravação, mas então eu agradeço aí pela lembrança do Bruno Fares, que está sempre na escuta, e do já citado Gravilho Sampaio. Então é isso aí, eu fico por aqui. Um abraço, Matias, e nossos ouvintes. A gente vai encerrar o programa de hoje com a música tema do programa Daily Show. Afinal, ontem o seu apresentador e criador, Jon Stewart, o Jon Stewart, um dos inspiradores do nosso programa, fez a sua última participação no programa. Ele que era o frontman do programa desde 96 até hoje. Ele que vai ser substituído pelo Trevor Noah, que é um comediante sul-africano que tem um papel muito interessante. Ele faz parte da geração colorida, né, como chamam os nascidos após o fim do apartheid. Não, ele na verdade ele nasceu durante o apartheid, mas ele era filho de uma mãe choça e de um pai suíço. Entendi. E isso era considerado crime. Então ele até trata disso com bom humor. Ele fala que ele sentiu um saco de maconha. Então a gente vai terminar aí com o tema do Daily Show, a música Dog on Fire. Um abraço pro John, se ele estiver nos escutando. Um abraço, John. Eu sei que você tá aí.